Eu sou o professor Sérgio, professor de língua portuguesa. Trabalharei hoje a parte voltada para a técnica de redação. É importante também frisar, né, porque a preparação do aluno é fundamental. Alguns pontos devem ser levados em consideração. Muito se fala da teoria de texto, o que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte ela procura trabalhar, como é que é o perfil da prova do vestibular da UFRN. E isso é de fundamental importância para que o aluno ele entenda todo o processo e ele possa também se dar bem em relação a essa prova. Eu quero abordar no nosso encontro de hoje, entre outros fatores, um que é primordial, será o trabalho anterior ao ato de escrever, a escritura do texto propriamente dito. No desenvolvimento das nossas aulas, eventualmente, nós abordaremos tudo que é necessário, tudo que é voltado para que o aluno ele possa desenvolver de maneira coerente, de maneira competente o seu texto, né, para que ele consiga lograr sucesso na prova da universidade. Que de antemão não é uma prova difícil, é uma prova, graças a Deus, muito fácil. A Comperv é uma banca coerente, né, com a proposta de texto que ela coloca, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. Então é um prazer enorme poder trabalhar com a prova que ela já é conhecida, né, o seu perfil já é contextualizado para com todos os alunos. Bom, iniciando a nossa aula, é importante que o nosso caro amigo vestibulando ele perceba que estudar texto, saber o que é, saber ter as noções voltadas para o artigo de opinião, para a carta, que é o que o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte ela propõe, né? O edital ela já reza que a prova do vestibular vale 10 pontos na nota bruta, isso já é um diferencial. Desde o edital do ano passado já vinha se colocando isso aí. Então, nesse ano, ele dominar a teoria de texto, os critérios que são socializados pelo site da Comperv, junto ao Departamento de Letras, que acaba fazendo a correção da prova de redação, é importante que esse aluno ele tenha noção exata do que ele precisa fazer. Independentemente do estudo que ele venha desenvolvendo, da onde ele possa estar estudando, ou acompanhando, ou evoluindo ao longo do seu tempo acadêmico, é interessante também priorizar fatores anteriores ao ato de escrever. Saber como é que eu faço a introdução, tudo bem. Como é que eu posso desenvolver os meus argumentos, é algo de extrema importância. Como é que eu posso fazer o fechamento do meu texto? Será que eu estou fazendo um artigo de opinião ou, na verdade, é um texto dissertativo com uma cara, com um rosto de um artigo de opinião? A carta, será que eu sei fazer a carta? Então, perguntas como essas fazem parte do universo do aluno. Só que existe um trabalho prévio. E é trabalho prévio esse que está voltado para o ato de escrever. E esse ato de escrever, ele é primário, ele vem antes de qualquer linha, de qualquer palavra que seja colocada, né, no papel pelo aluno. Naquele momento, quem é que nunca se encontrou numa situação difícil, né? Na hora de elaborar um texto, ficar pensando, né, várias ideias surgem, aquela tempestade mental. Como é que eu vou elaborar esse meu texto? Parece que essa ideia é melhor do que essa outra. Para outros, já não vem ideia alguma, parece que dá aquele branco, aquele infeliz branco, que o aluno, ele, infelizmente, ele não consegue desenvolver o texto, ele fica acanhado. É um trabalho que é difícil para alguns. Então, eu quero falar sobre técnicas de redação. Eu quero falar dos mitos que cercam o ato de escrever. Saber o que é verdade e o que não é verdade nesse trabalho textual com os alunos. Então, caros vestibulandos, acompanhem agora o slide que nós trabalharemos, apresentaremos. Então, nós temos um trabalho que vai abordar técnicas de redação. Que técnicas são essas? De antemão eu já aviso que não é nada voltado para dicas, é o que existe de mais moderno, voltado para teoria de texto. A própria Universidade Federal, nos seus cursos de especialização e mestrado, e doutorado também, acaba trabalhando com essas técnicas junto aos seus alunos, formação continuada de professores. O que é preciso saber para escrever bem? Isso é uma pergunta bem interessante. O que eu preciso dominar? Quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades, o que eu preciso escrever na hora da confecção do meu texto. Então, uma pergunta como essa, nós trazemos para refletir as verdades, né? Verdade e mentiras, né? Eu tenho aqui, escrever é uma habilidade que pode ser desenvolvida e não um dom que poucas pessoas têm. Então, se eu tenho a concepção de que o ato de escrever não é um dom, significa dizer que o ato de escrever, ele é um ato que não é espontâneo, ele é um ato que não é simplesmente fácil, como dizem, certo? Mas também não é o complicado, não é o inverso, não é nem 8 nem 80. Esse ato de escrever, para alguns, eles pensam assim, o cara vestibulando, eu não sei escrever, eu não tenho dom, eu não domino muito bem esse texto, e na verdade isso não faz parte do universo do aluno, isso é algo pertinente ao campo psicológico dele.
Ele em nenhum momento pode estar habilitado, desabilitado a escrever ou a praticar a escrita de um texto se ele não desenvolveu ao longo da sua vida acadêmica, se ele não é um aluno que ele está voltado à leitura de texto. Então, não é um ato de escrever voltado para dom. Né? Escrever é uma habilidade que pode ser desenvolvida e não um dom que poucas pessoas têm. No segundo tópico, nós temos escrever um ato que exige empenho e trabalho e não um fenômeno espontâneo. Vem comigo. Se o ato de escrever não é algo espontâneo, então todas aquelas ideias que aparecem em nossas mentes, né, em nossa mente, ela não pode simplesmente ser transcrita para o papel imediatamente. É um ato de planejar o que eu vou escrever. Primeiro, se eu viajo, eu tenho que fazer um roteiro de viagem. Se eu procuro sair de casa e procuro traçar quais são os caminhos, quais são os percursos que eu posso desempenhar para melhor fazer o meu trajeto, escrever um texto não é diferente. Engana-se todo e qualquer vestibulando que pensa que simplesmente escrever uma redação é estar diante de um papel e começarem a surgirem as ideias e você começar a registrar no papel imediatamente. Quem nunca fez isso? E desenvolvendo o ato de escrever, simplesmente deu um branco, as ideias não surgiram. No ato que está escrevendo, simplesmente surge uma ideia melhor do que aquela que você já estava registrando, e você tenta terminar de registrar para captar, para absorver aquela outra ideia, e simplesmente ela vai embora, ela não aparece, você não teve um trabalho prévio. Quem é que nunca escreveu um texto e ao final estava relendo o que tinha escrito e até invalidando, mudando palavras, mudando sinônimos para tentar fazer uma versão definitiva, que ao final, infelizmente, ao fazermos a verificação, uma leitura corrida, não uma leitura final, mas detalhada, não corrida, verificamos que erramos, porque simplesmente não planejamos. Os atos de escrever também cercam, acompanhem vestibulando, cercam simplesmente o item C aqui, que é colocado, escrever exige estudo sério e não é uma competência que se forma com algumas dicas. Sinceramente, eu creio que as dicas elas servem, elas ajudam, mas escrever texto, sinceramente, voltado para dicas, não. Escrever texto é uma competência que ela é adquirida ao longo do tempo. E até parece que no âmbito da língua portuguesa, quando surge uma dúvida, né, quando surge uma dúvida que você usa uma dica, parece que aquela dica, infelizmente, só serve naquela questão. Quer ver uma coisa? Quem é que nunca ficou em dúvida com uma questão objetiva entre uma alternativa e outra? Geralmente, o que acontece com o aluno? Ao marcar uma prova, ao responder uma prova objetiva, em que ele tem 4 alternativas como vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele fica em dúvida entre 2 alternativas, geralmente, além de ficar em dúvida nessas 2, ele marca errado. Então, o trabalho de leitura, do comando da questão, de saber o que é pedido pela prova da universidade, é muito mais primordial, é muito mais vantajoso, muitas vezes, até mesmo do que o domínio 100% do conteúdo. Porque você pode dominar o conteúdo, mas saber aplicar aquele conteúdo na hora da confecção, da elaboração, da resposta da prova, aí é um outro ponto que deve ser analisado. Acompanhe na tela, vestibulando, por favor. O item D, escrever uma prática que se articula com a prática da leitura. Muito bem, acompanhe comigo. Aqui comigo. A leitura ela é fundamental. Como é que eu vou escrever uma redação vestibulando se eu não sei ou se eu não domino o assunto? Isso é primário. Não adianta técnicas de redação, não adiantam salas lotadas, simplesmente os professores passando conhecimento, socializando esse saber com o aluno, se ele não tem um nível de leitura adequado. Se ele não leu, não é um leitor, né? E quando eu falo de leitor, eu falo daquele leitor que lê do bom e lê o ruim, porque esse é o leitor crítico. Como é que eu vou ter um posicionamento de discordar de uma ideia, né? Não ser favorável a um determinado tipo de argumento, se eu não conheço detalhadamente, né, do que o tema, do qual o assunto, né, está sendo tratado, quais são as circunstâncias que cercam, né, aquela temática. Então eu tenho que ler. Ler é um ato. Mas, Sérgio, eu não gosto de ler. Bom, aí você tem um problema. Para a confecção do texto, para você escrever um texto dentro do ponto de vista da análise da Compev, você tem que ser, a priori, um leitor. Não precisa ser um leitor excepcional, um exímio leitor, mas um leitor que ele tem uma experiência de leitura, o contato com o texto, que ele saiba quais são as finalidades do gênero, que ele domina as sequências tipológicas que são solicitadas pela Compev, no caso em especial a argumentativa para a resposta da redação e a sequência explicativa para a prova discursiva. E quando eu falo prova discursiva, vestibulando, eu falo da prova de História, de Geografia, de Química, de Biologia, que envolvem cálculo, que envolvem raciocínio, que envolve o ato de escrever. Na tela, novamente comigo, acompanhe. Eu tenho
escrever é necessário no mundo moderno. E, por último, escrever é um ato vinculado a práticas sociais. Acompanhe comigo, por gentileza. Então, escrever é necessário, aqui na tela, escrever é necessário no mundo moderno, por quê? Por meio da escrita, da atividade escrita de textos, né, eu tenho uma possibilidade de me relacionar com o mundo. Eu me identifico como sujeito e automaticamente também eu consigo externar, mostrar o que eu quero dizer, qual a minha intenção comunicativa, quais são os meus objetivos, qual simplesmente é a finalidade de escrever um determinado texto. Então, o ato de escrever é muito necessário. Tanto que as provas, né, ao longo do tempo, a evolução da língua portuguesa, que é uma língua viva, ela vem cobrando cada vez mais do aluno o ato, a percepção, a capacidade e a competência do ato de escrever, justamente para inserir esse cidadão, certo, no mundo esse que ele é globalizado. Um outro ponto também que deve ser destacado são as práticas sociais. Sérgio, o que são essas práticas sociais? O vestibulando ele tem que perceber que a prova da universidade ela é retirada do dia a dia. Então, se a prova é retirada do dia a dia, então faz parte do cotidiano do aluno. Então, pode ser um outdoor, pode ser um panfleto, simplesmente pode ser uma mensagem vinculada via uma mídia digital, uma mídia impressa, o que o jornal vem abordando, o que a internet vem mostrando. Então, são coisas do tipo que acabam envolvendo tanto a confecção da prova objetiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, todas as questões que envolvem texto e simplesmente a interpretação do texto, que é algo que o aluno ele deve ter um cuidado, ele deve analisar os comandos, saber o que é compreensão, saber o que é interpretação textual, o que é que o comando da questão está pedindo, o que é que eu devo fazer, exatamente o que é que está sendo cobrado, e analisar esses textos. Textos se compõem o universo do artigo, do editorial, os panfletos, esses gêneros textuais, sociais e discursivos, que acabam entrando no dia a dia de todos nós. Tanto é verdade que as práticas sociais elas estão atreladas ao ato de escrever, que a própria UFRN tira temáticas, ela aborda textos e temas na UFRN, na prova de redação, que temas esses estão inseridos no dia a dia. Já foi tema da prova objetiva do vestibular da UFRN, palmada fora da lei. A mão que afaga, que acaricia, é a mesma mão que agride. Outro tema de vestibular, namorar, ficar ou namorar e ficar alternadamente. Questões que envolvem, por exemplo, a prática do dia a dia, eleições, como foi o último ano que uma das cartas da Universidade Federal, um artigo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte trabalhou voltado para a campanha política. Então, são práticas sociais, são tiradas do dia a dia. E temas que são falados, são comentados no dia a dia, surgem, né? Como, por exemplo, a questão da violência no trânsito, paz no trânsito, pode ser um tema que possa ser cobrado no vestibular da nossa Universidade Federal. Acompanhe comigo na tela, prosseguindo.